Boa noite, boa noite a todos que estão aqui. Dinheiro com Psicologia, Milhos, Sr. Sérgio. Oi pessoal, excelente noite a todos. Cleiton Schnepper falando para a nossa live de número 22. Estou aqui aguardando meu convidado de hoje se adentrar para a gente começar a bater um papo. Todos escutando? Sérgio escutando? Olha, ele já está aqui, meu amigo Éder. Isso é muito bom. Aguardando o professor, aguardando o meu amigo Éder aqui na recepção. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Éder Luiz, meu grande amigo. Tudo bem? Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Éder, vou dar umas palavrinhas aqui pra gente começar, porque a gente tem papo hoje, hein, cara? Pode ser? Posso dar um alô pra essa galera aqui? Claro que sim, manda ver. Então tá bom. Live de número 22, programa Nortear Educação Financeira. Programa de número 22, hein, Éder? Que bacana. Trazendo educação Sim. financeira, trazendo compreensão, dicas de finanças, empreendedorismo, junto com compreender, e cumprindo um papel na sociedade que é levar a educação financeira pura, com verdade, com determinação, para uma sociedade que hoje às vezes fica longe dessa informação. É nosso propósito estar aqui. Os nossos amigos que estão se adentrando, a gente vai pedir um grande favor, né, Éder? Para já estarem curtindo, chamando os amigos. É isso aí? Mandita é minha esposa. Amandita. Amanda, é Amanda. isso? Isso, Amanda, minha grande esposa. abraço para você. Prazer te conhecer virtualmente. Falar com o Éder, que já é um amigo de coração, um irmão mesmo. Que Deus esteja abençoando a todos nós aí nessa noite, né? Para que a gente possa estar Amém. levando um conteúdo bacana a todos. O professor Cassiano está aí. O tema como adquirir crédito com educação financeira. Está entrando a Isabel, uma amiga nossa. Alessandro Bastos. É isso aí, live de número 22. Boa noite, senhor Éder Luiz. Como você está? Boa Tudo noite, bem? Cleiton. Tudo bem, graças a Deus. Prazer ter você aqui. Prazer mesmo. Você é uma pessoa. Você tem sido do programa Norteado, tem formado novos amigos. Que bom, né? Sim, essa conexão foi muito legal, está sendo muito legal e só tem conectado gente boa. Isso é muito bom. O nosso querido professor Éder Luiz é graduado e pós-graduado em administração de empresas, MBA em gestão de negócios e fundador de uma escola de música, Toque de Arte, na cidade de Guarulhos. É isso mesmo? Você coloca É, que foi no toque com arte. Toque com Arte, na cidade de Guarulhos, em 8 de março de 2010. Um empreendedor também, consultor Sim. financeiro, palestrante e idealizador do curso Coisas que eu não sabia antes de abrir minha empresa. Olha aí, Fernando. Cadê o Fernando? É, Fernando, compreender na área, hein? Auxilia microempreendedores a enxergarem seu negócio como um investimento e não apenas como um autoemprego. Mas é autor de um livro bacana demais, que eu me mergulhei nesse livro para fazer esse programa é, aqui. Vou te falar. aqui, ó. Mostra o livro aí. Então, quem é que está aí agora? Vamos fazer o seguinte, já vou até falar sobre esse livro. Escutando? Alô, Éder? Sim, estou escutando, tudo certo. Estou escutando, tudo certo. Pessoal, o nome do livro que nosso querido Éder Luiz Almeida Vargas Souza escreveu é A Ratoeira de Beto. É um livro que ele vai explicar do que se trata, mas presta Sim, atenção. Tem 8 pessoas agora aqui com a gente assistindo o programa. Você que quer. Nós vamos sortear esse livro no final do programa. O Fernando está lá anotando o nome. Então, o que você tem que fazer? Você que quer ganhar esse livro, você vai mandar uma mensagem agora com teu nome, teu sobrenome e vai escrever: Eu quero o livro. Olha que fácil. Fácil, não é, Éder? O que a pessoa tem que sim. fazer? Colocar o nome completo e dizer, escrever, eu quero o livro.
Beleza. Agora, hein? Começou. O Fernando já está anotando. Coloca o nome completo. A gente vai repetir algumas vezes ainda. E coloca o nome completo. Agora, manda uma mensagem com o nome completo e escreve: Eu quero o livro. Quem Eu quiser. quero o livro. Nós vamos fazer o sorteio desse livro autografado, é isso, Éder? Entregue em casa. Sim, Perfeito? autografado. Sim. Perfeito. Éder, fala desse livro para mim aqui. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Bom, posso começar então com o bichinho da educação financeira? Eu ia te pegar, mas você tá ligeiro. Quero sim. Os caras quando assistem o programa já sabem o que tem que perguntar. É verdade, Éder. Me fala uma coisa. Conta a tua história com a educação financeira, que é o propósito desse programa. E depois a gente vai falar do livro e de que forma o livro se relaciona com o tema de hoje. Pode ser? Vai nessa. Certo, claro. Então, eu quero começar com isso porque o livro, então, ele vem contar um pouco da minha história, mas também de outras coisas que eu vi com outras pessoas. Então, vamos começar então com a minha história. Eu sou baterista, estou aqui, inclusive, na minha escola de música, e eu sou baterista desde os 14 anos. Com 17 anos já comecei já a tocar profissionalmente, já comecei a dar aula. Então, o dinheiro começou a entrar na minha mão de uma maneira até inesperada, porque eu não, quando eu tinha 14 anos comecei a fazer aula de bateria, eu não pensava em dar aula, em viver de música. Então eu já comecei ali com 17 anos perceber que eu já estava ganhando dinheiro com música. E eu comecei 18 anos, 20 anos e fui, né, tocando cada vez mais, dando cada vez mais aulas. E chegou uma hora que até de domingo eu estava dando aula. E aí, até eu lembro uma vez que foi o jogo do São Paulo contra o Liverpool. Quem é São Paulino vai lembrar desse dia, era um domingo de manhã, o São Paulo foi tricampeão mundial. E meu aluno Não precisa apareceu falar para ter seu aula. time, né? Não precisa falar seu time, Ó, né? então, não, já falou em outras áreas, vamos aproveitar para falar. Então, assim, o São Paulo estava jogando e meu aluno chegou para ter aula. E assim, então eu estava dando muita aula, tocando praticamente todo final de semana. E até que eu tive a brilhante ideia de abrir uma escola de música, porque eu queria trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Então, olha só, dois motivos bem legais para você abrir sua empresa. Trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. E aí eu comecei a ter essa escola. Da mesma forma que eu não tinha controle financeiro na minha vida pessoal, isso também se estendeu também para a empresa. Eu só fui fazer planilha na escola praticamente no 7º mês. Eu não lembro como eu conseguia fazer fluxo de caixa, não consigo lembrar como eu conseguia chegar nos números. Muito bem, e isso foi acontecendo, eu fui levando o dinheiro que entrava, o dinheiro que saía, usava muito a escola para pagar as contas e não necessariamente como investimento, como eu ensino agora para o pessoal do curso, coisas que eu não sabia antes de abrir minha empresa. E aí eu comecei a ter compromissos, consegui financiar 3 carros, consegui financiar apartamento, e até que chegou uma hora, que eu já estava já com essa escola que eu estou agora, e eu usei tanto o cheque especial para pagar professor, fazer os pagamentos de aluguel, que eu só tinha R$ 30 num posto de gasolina para abastecer para a semana. E aquilo mexeu muito comigo, porque de domingo de manhã eu tenho um ritual até hoje, que eu compro um pastelzinho na feira e vou para casa tomar café. E aquele dia eu fiquei assim, mal, porque eu não lembro se eu consegui comprar o pastel ou se eu fiquei, né, dividido em pôr gasolina para poder trabalhar na segunda-feira. E eu falei, não, O já seu tinha já. dilema financeiro foi comer um pastel ou abastecer o carro? Exatamente. Aquilo me mexeu muito, viu, Cleiton? E Imagino. assim, eu já tinha usado. E aí eu tinha usado já o cartão, o cheque especial, tanto meu pessoal, como também da empresa também. E eu falei, não pode isso continuar, porque se acabei de me formar em administração, e tudo que eu aprendi eu não estou conseguindo colocar em prática. Então foi a partir daquele momento que eu virei a chave. Eu falei, não, a partir de agora eu vou seguir aquilo que de fato eu estudei e eu aprendi. Então comecei, aí até brinco com o pessoal que isso era dezembro de 2017, a primeira ação que eu tomei como um administrador formado foi fechar uma das escolas, porque nessa altura nós
Então, percebe, né? Então, eu me formei e fechei uma unidade. Então, eu comecei a colocar, reduzir os meus compromissos, comecei a colocar a casa em ordem, e aí eu já comecei a ver no mês de janeiro uma mudança, um saldo positivo, que ainda não me tirava ainda do negativo, mas já começou a sinalizar uma melhora, até que ali no meio do ano, a gente já estava positivo, já estava começando já a fazer uma reserva financeira, isso se estendeu aí até agora o começo desse ano, que graças a essa reserva, né, que a gente tanto tem falado, tem nos permitido continuar ainda com a escola aberta, porque por causa dessa reserva financeira que a gente conseguiu formar ao longo desses anos. E daí, então, quando eu comecei ali, no 6º mês, eu vi que se eu colocasse em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, eu conseguiria mudar minha vida financeira. E eu falei, pô, que legal que eu estou vendo que de fato está dando certo. E por que não levar isso para as outras pessoas que têm a mesma dificuldade que eu tenho? Então, eu comecei a fazer esse curso, coisas que eu não sabia antes de abrir minha empresa, e na sequência já comecei a fazer ali um rascunho do livro. Porque, na verdade, eu queria pontuar coisas que eu não queria esquecer da faculdade, como, por exemplo, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, coisas que eu estava estudando já de psicologia econômica e contas mentais, e eu queria guardar isso numa história. Então, eu coloquei, né, vamos dizer assim, o escopo do livro e comecei a criar uma história que se confunde com a minha história e com a história de outras pessoas que eu conheço e às vezes imagino uma situação e depois até penso algumas coisas que eu pensei no livro, falei, não, isso não pode acontecer. E depois que eu cheguei a escrever, eu fiquei sabendo que a pessoa tinha se enrolado nessa questão. Então, o livro nasceu dessa minha história com a vivência que eu tive com as pessoas que eu me relaciono. Vamos lá, vou falar uma coisa aqui para você. O livro é muito bacana. Bom, posso te fazer uma pergunta? Você classifica como um Sim. livro de história, um livro literário, mas eu achei muito bacana, particularmente, parabéns, porque ele conta a história, você classifica como um livro de história, é isso, né? Então, pode ser uma história ficção, na história de ficção, só que, ao mesmo tempo, ela traz conceitos da economia de uma maneira muito... Administração e economia muito sutil, muito suave. Mas sabe o que eu achei? Que você faz um relato de uma história, literário, vamos colocar Sim, assim. sim, Você pontua os fatos com um extrato bancário e com uma planilha, que é formidável, sim, e você coloca sim, os conceitos de educação financeira, os conceitos que a gente precisa ter. Muito bom esse livro. É muito sim, bom. Eu sim. tenho umas perguntas para Obrigado. fazer. Eu vou fazer uma aqui que eu não Sim, quero que você responda agora. Até o final a gente descobre quem é o Beto. sim, vai descobrir. Agora, vamos recapitular. Agora tem 10 pessoas. Quem quiser ganhar o livro, tem que fazer isso agora. Escrever o nome, você vai escrever seu nome, nome e sobrenome e falar eu quero o livro. Só isso que você tem que fazer. No final, eu e o Fernando vamos estar sorteando esse livro. Tem 11 pessoas, 12 pessoas agora, e só 2 fizeram isso. Então, Tiago Rocha, quem tá aí mais? Emilene, posso falar os nomes rapidinho, Tiago? Sim, O claro. Éder? Eu Pode sim. peguei. Grinaldo, Pedra Bruta Clube, olha só, Trindade, Fabiana Araújo. Vocês que querem ganhar o livro, olha só que coisa fácil. Nome completo, Ó, Caça nome. Lima quer ganhar. Ó. Ó, Cássia Lima quer ganhar. Vamos, agora eu vou deixar rolar. Não vou falar por tão cedo. Gostei da classificação. Você demorou 2 anos para escrever esse livro. Sim, mais ou menos, 2 anos. 2 anos. Um belo trabalho, diga-se de passagem. Dá uma Obrigado. pergunta que eu quero te fazer. Nosso tema é como adquirir crédito com educação financeira. O seu livro ajuda a gente a tratar esse assunto? Sim, ajuda porque a gente precisa entender que toda ferramenta financeira, quando eu falo ferramenta financeira, está falando de cartão de crédito, cartão de débito, cheque, financiamento, eles devem ser utilizados como modalidade de pagamento. Então, o que isso significa? Que, por exemplo, se a pessoa ganha R$ 2.000, ela pode usar R$ 1.000 em espécie, por exemplo, R$ 500 ela pode usar para pagar um boleto, R$ 250 por cartão de crédito e 250 para fazer algum outro pagamento, por exemplo, transferência, algo do tipo. O que acaba acontecendo? Se você colocar a pessoa
os R$ 2.000 que ela tem de receita e ela utilizar essas ferramentas financeiras como expansão de crédito, vai acabar acontecendo o quê? Ela vai começar a consumir muito mais. Por exemplo, a pessoa tem o salário de 2.000, mas tem um cheque especial de 1.000. Então, na cabeça dela, já pode somar os 2.000 com 1.000, dá 3. Se o cartão de crédito já favorece um limite de 2.000, já traz esses 2.000, já fica uns 5. Então, a pessoa começa a ter um consumo, não de R$ 2.000, que é o que ela recebe, mas sim de 5, que é a capacidade de crédito que ela tem por questões de score ou por tempo de banco, de instituição financeira. Então, o que acontece? Se a pessoa não começar a entender que, por mais que ela tenha limite de cartão de crédito, que ela tenha pré-aprovado um financiamento, ela tem que colocar isso dentro do orçamento. E isso é educação, porque educação não é conhecimento, educação é comportamento. Então, eu posso ter disponível crédito ali na minha folha no extrato bancário, mas não necessariamente porque ele está ali, eu tenho que tomar esse crédito. Porque eu posso me comprometer, as minhas escolhas do presente pode comprometer as minhas escolhas do futuro. Deixa eu te falar uma coisa. No seu livro, muita gente se identifica com a história do Beto. Eu me identifiquei. História do primeiro emprego. Eu queria começar com... Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, mas depois eu quero que você fale dos 3 capítulos, dos 4 capítulos e dos 3 primeiros em relação a ele. Ele vai evoluindo no endividamento. Posso falar dessa forma? Mas eu quero começar com você o seguinte. Quando você leva o livro, você vê que muita gente se identifica com o Beto? Sim, muita gente, praticamente no primeiro capítulo ali, já falou assim, Éder, você está contando a minha história. O pessoal que é mais próximo e está lendo e comenta, está contando a minha história. E aí a pergunta, quando você autorizar, eu posso falar quem é o Beto, certo? Segura! Segura! Tá bom, teve alunos, amigos, colegas, que perguntaram, assim, Éder, o Beto é você? E aí eu respondi o que eu vou responder daqui a pouco. Porque, de fato, a história começa... Ou a pessoa se identifica... Pode falar, Éder, eu tô brincando. Pode falar quem é esse rapaz aí. Pode deixar, então, vou falar. Ou a pessoa se identifica, ou ela conhece alguém próxima, né, íntimo, porque, às vezes, compartilhar questões financeiras é algo muito pessoal. Ainda não deveria, na minha opinião, porque se a gente não colocar à mesa esse assunto, fica cada vez mais difícil de trabalhar com dinheiro. Então, a live que você tem feito aqui com todo mundo que já passou e os que vão ainda passar, traz à mesa esse assunto, que é dinheiro. Falar de educação financeira, nós estamos falando de dinheiro. E falar de dinheiro, estamos falando de escolhas. E toda escolha, ela é intertemporal. Você vai escolher hoje, sabendo que ela vai ter uma consequência no futuro. E o Beto, ele começa, então, ali com 18 anos, praticamente a mesma idade que eu comecei também a ganhar dinheiro, entre 17 e 18 anos. E eu começo, então, ali a descobrir um mundo maravilhoso do consumo. Só que, na outra ponta, eu não tenho recurso suficiente para consumir tudo aquilo que eu quero. Então, as escolhas começam, o confronto, né? O conflito começa exatamente aí. O que eu quero consumir não é equivalente àquele recurso que eu possuo. Mas aí eu descubro coisas como cartão de crédito, como cheque especial, financiamento, crediário. Então, em outras palavras, você não precisa ter o dinheiro, você só precisa ter o crédito. E isso acaba comprometendo a vida do Beto. O Beto sou eu? Sim, algumas vezes. Mas algumas vezes pode ser também você, Cleito, pode ser você, Fernando, pode ser a minha esposa Amanda, que também está online. Então, cada pessoa se identifica em algum ponto do livro, pelo menos. Tira uma dúvida. Tem um irmão dele chamado Carlos. O Carlos existe? Então, todas as pessoas existem. Legal. Mas eu quero te perguntar uma coisa. O Carlos, ele foi muito feliz na vida do Beto, orientando ele em relação ao emprego, a necessidade, né? Ele conduziu o Beto para o primeiro emprego. Mas eu já tive muita experiência, assim, eu percebi de muita gente como jovem. Eu quero falar isso para a gente levantar a importância disso. Muitas vezes a gente tem falhado com os nossos jovens no primeiro emprego.
a gente fala que é importante trabalhar e tudo, mas a gente não dá orientação financeira. Eu atendi muito, isso me marca. 6 anos atrás, eu fui em Mauá, na prefeitura de Mauá, e um rapaz falou que ele teve a maior falha que ele teve com o filho dele foi não ensinar o filho dele em relação aos produtos do banco. Em 3 meses de experiência, o filho dele já era negativado, já tinha o nome negativado, e ele se sentiu muito culpado. Você concorda com isso que eu estou falando? Que é uma preocupação que a gente tem que levantar na educação financeira, através do Beto? Sim, sim. Por isso que o meu foco, o livro é para todas as idades, mas o meu foco é para o jovem, principalmente aquele que ainda não entrou no mercado de trabalho. Porque o dinheiro dá poder. O dinheiro dá poder. E quando o poder é mais do que você consegue dominar, ele pode te destruir. Então, se o jovem tiver se o jovem tiver instrução antes de receber o dinheiro, ele vai conseguir dominar melhor essa força, porque é algo que mexe com as emoções. A gente que estuda a psicologia econômica sabe como isso é forte. Então, se o jovem tiver instrução financeira antes de receber o dinheiro, ele vai conseguir fazer melhores escolhas. Isso é fato. Dona Amanda já está falando que o filho dele é um Beto. Como é o nome do seu filho? Não, não tenho filho, não. O filho dele é um Beto. O filho de quem? Precisa entender. Essa eu também não entendi. Mas eu já tô no polêmica. Deixa eu te falar mais uma coisa. O pessoal não está fazendo, eu vou falar agora, depois eu só vou falar daqui 10 minutos. Pessoal, quer ganhar o livro? Nós vamos sortear no final. Tem um monte de gente que entrou e não fez isso. Escreve agora na live seu nome, sobrenome e fala, eu quero o livro. O Fernando só vai pôr no sorteio as pessoas que fizerem isso. E também só vão concorrer ao livro quem ficar até o final. Então presta atenção. Nome, me ajuda, Éder. Nome, sobrenome e eu quero o livro. É isso? Eu quero o livro. Legal. O rapaz citado. O filho dele é um Beto. O filho do rapaz citado. Qual rapaz citado? Eu citei o Carlos. Ah, sim, não. Que foi até você. Sim. Na cooperativa. Que está negativado em 3 meses. Perfeito, agora entendemos. Muito bom. Sim, agora entendi. Isso. Pessoal, tô vendo. Nome completo aí, nome completo e eu quero o livro. É só isso, coisa mais fácil do mundo. Eu só vou falar isso daqui 15 minutos. Legal. Descobrimos mais um Beto, descobrimos o seu dilema com educação financeira, comprar um pastel ou comprar ou abastecer o carro. Abastecer o carro. Bela, ontem quando nós conversamos, você e o Fernando, a gente ficou admirado quanto a isso, né? E quem quiser fazer perguntas para o professor Éder também pode. O livro tem 4 capítulos. Vamos lá, vamos começar a falar sobre esses capítulos aí. Primeiro capítulo, o que trata? Então, eu comecei esse conhecimento dos produtos financeiros do Beto, vamos dizer assim, por onde eu também conheci. Então, por que o banco... O primeiro capítulo fala de bancos, o segundo de cartões e o terceiro de financiamento. Vai ser quase que uma escadinha. Então, por que o banco... o principal produto é o cheque especial. Por que é o cheque especial? Porque ele está vinculado à conta. Então, de onde começou, então, a história do livro? Eu estava, certa vez, numa roda de conversa com alguns colegas, a gente estava comendo alguma coisa, e um deles disse que, assim, trabalhou... Essa parte está no livro, literalmente. Ele trabalhou menos de um mês, provavelmente, sei lá, 10 dias, e quando ele foi sacar o dinheiro que estava lá no caixa eletrônico não era equivalente só aos 10 dias de trabalho, mas sim praticamente ao mês todo. Então ele entendeu que, se está aqui na minha conta, é meu, vou sacar e vou consumir. Só que ele não sabia que ele já estava usando o cheque especial, justamente por essa facilidade do cheque especial estar vinculado à conta. Não vai tocar um alarme, não vai aparecer uma luzinha. Quando você usar o cheque especial, ele vai sair da sua conta como se fosse o próprio dinheiro seu ali que o banco está fazendo a custódia.
E aí, por isso que, então, o primeiro problema que o Beto enfrenta, e isso vai começando a crescer, é com cheque especial. No Ele cheque luta, tem hora especial, que ele... vamos colocar uma informação importante aí, Éder. No cheque especial, Sim. ele teve uma grande confusão entre saldo disponível e saldo total disponível. Fala isso pro pessoal. Aí você lê o livro mesmo, hein? Cara, aqui é nós. Você tá comigo, tem que fazer o melhor, tem que apresentar da melhor forma. Então, o que acontece aí, de maneira, não sei se maldosa ou não estou aqui para julgar, mas o banco cria o que a gente chama na psicologia econômica de ancoragem. Então, por exemplo, se a pessoa tem um salário de 1.000, por exemplo, ela tem um saldo na conta dela de R$ 1.000, mas o cheque especial dela é de 1.000, vai aparecer maior na conta da pessoa, uma letra maior, né? Os R$ 2.000. Então, quando a pessoa vai começar a consumir, ela fica com a ancoragem, ou seja, com o número não dos 1.000, mas sim dos 2.000, porque já ele soma o valor do saldo com o valor do cheque especial. Então, o saldo disponível é uma coisa. Saldo disponível total é a soma do saldo da pessoa mais algum crédito que ela já tenha pré-aprovado, que no caso é o cheque especial. Muito bom. E aí depois eu vou pegar as perguntas do pessoal para ler, mas eu Ah, tô te seguindo no raciocínio aí. Aí o endividamento dele começa com os bancos. aí Nos ele vai para o bancos cartão. foi pro cartão. Primeiro ele começou com cheque Isso, especial, aí ele foi pro cartão. isso. Por que o cartão? Porque quando ele consegue praticamente não ter mais. Ele sente o baque, porque ele percebe que teve uma cobrança ali no extrato bancário dele, e ele vai ao banco para poder reclamar porque estão roubando ele. Ele se sente roubado porque um valor é lançado na conta dele e ele não sabe por quê. Então, ele não sabia que toda vez, o gerente explica isso para ele, que toda vez essa é um fundamento que a gente tem que entender nessa live de hoje, já que como consumir crédito com educação financeira, essa é um fundamento, um conceito. Toda vez que você usar o dinheiro do banco, você irá pagar juros. E quem ensinou isso para ele, Cleito, foi o gerente. Tá vendo só? Se ele tivesse aprendido isso em casa, pelo próprio irmão dele, ou pela mãe dele, por um parente, amigo, ele já teria essa informação. Ou seja, ele iria para a vida, né, para a vida de fato, com essa informação. Toda vez que eu pegar dinheiro emprestado do banco, eu vou pagar juros. Mesmo que eu não esteja ali explícito, mas eu vou pagar juros. Então, ele começa a ser convencido de que quando ele precisar gastar mais e não ter esse dinheiro diretamente debitado na conta dele naquele exato momento, que acontece com saque ou com cartão de débito, ele poderia usar o cartão de crédito. Que aí você poderia consumir hoje e pagar amanhã. Então, ele começa a fazer essas escolhas intertemporais. Já posso consumir agora, por que não? Se eu preciso pagar só depois. Então, ele começa, então, já a ter esse comportamento, tá vendo? A educação financeira. Esse comportamento de consumir primeiro para pagar depois. E aí ele vai percebendo que certas coisas que ele quer, como, por exemplo, o carro, aí entra no terceiro capítulo, que são os financiamentos. Cartão de crédito, geralmente, não tem um limite tão alto, pelo menos para a maioria das pessoas, tão alto, capaz de você parcelar um carro ou passar um cartão de crédito num carro. É difícil ver isso. Mas então ele descobre que ele pode comprar o carro dele fazendo um financiamento por meio da tabela Price, que ele não tem a mínima ideia do que é a tabela Price. No livro eu explico o que é a tabela Price, que é essas parcelas iguais, que sempre tem uma taxa de juros já embutida. E as primeiras parcelas praticamente não amortiza nada da dívida da pessoa. É juros total. Então, só lá para o meio do contrato, que começa de fato a ter um valor maior dos juros, os juros começam a ficar menor do que a amortização de fato. Para uma então, amortização do saldo devedor. Então ele tem tudo isso à disposição dele. E antes dos 20 anos de idade. Então ele já começa a ter o hábito de usar o cartão de crédito, já tem o hábito de usar financiamento e também o cheque especial para emergências.
a gente está falando aqui na pandemia sobre reserva de emergência, mas cartão de crédito não, é o cartão de cheque especial, não é reserva de emergência. Isso aí você pode dar um pulo ali no gato, tirar para uma emergência, mas não pode ser considerada como reserva de emergência. Nossa, muito bom. Ó, eu tô meio sedento para falar, mas o pessoal tá perdendo a mão. Ó, entrou o Roger, entrou a Luciene, minha prima, entrou um monte de gente. Entrou a Vani, entrou um monte de amigos meu aqui. Dorival Caldeira já fez. Ó, quer ganhar o livro? O livro chama Ratoeira de Beto. Esse é um livro de uma história que relata a educação financeira de uma forma muito bacana e serve para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, serve para todo mundo. Sim. Mas vai servir para você. Você vai concorrer a esse livro autografado pelo Éder. O que você tem que fazer? Nome sobre agora, pessoal. Escreve aí e curte, coloca assim, seu nome, sobrenome, fala eu quero o livro. É só isso que você precisa fazer. Fala aí, Éder, o que o pessoal precisa fazer e vamos para as perguntas aqui. Precisa escrever o nome completo e escrever eu quero o livro. E aí, Cleiton, o último capítulo do livro é quando eu explico, na verdade eu explico não, né? Eu só trago essa verdade que já vem sendo dita há muito tempo, que é a famosa regra de ouro. A primeira vez que eu escutei essa regra de ouro me chamou a atenção, eu fui pesquisar o que era, eu aprendi no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, quando o Arcade ele fala isso, que a regra de ouro é não gaste mais do que você ganha. Então, toda a primeira parte do livro, então, mostra esse comportamento do Beto, sendo essa pessoa que pode gastar mais do que ganha, desde que ele tenha crédito para fazer isso. E já na última parte do livro, mostra qual comportamento seria desejável, de eu conseguir consumir aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, na verdade, aquilo que eu necessito ou até mesmo desejo, mas que não comprometa 100% do meu orçamento. Por quê? Porque tem dois Éders, tem dois Betos, tem dois Cleitons. Tem o Cleiton do presente e o Cleiton do futuro. O meu consumo do Éder hoje não pode comprometer as escolhas e o consumo do Éder do futuro. Então, se a gente começar a ter esse comportamento de que parecer é melhor do que ser, se eu parecer que eu sou rico, se eu parecer que eu posso ter as coisas e não de fato ser, eu vou ter problema no futuro. Éder, eu preciso falar uma coisa que eu vi no livro. O jovem Beto, no primeiro salário, ele foi direto pro shopping. E lá ele se arrebentou. Sim. E essas idas aos shoppings foram várias. E ele, sem saber usar o seu extrato, o seu dinheiro, ele acaba se atrapalhando totalmente. Não foi isso que aconteceu? Sim, isso acontece por causa das contas mentais. Contas mentais é quando a gente não faz a conta do todo. A gente faz uma conta, por exemplo, eu tenho R$1.000 na conta, então eu gastei ali 150, gastei 200 ali, 75 ali. Chega uma hora que se eu não estou anotando, se eu não tenho nenhum instrumento, uma ferramenta que vai me auxiliar nesse controle, chega uma hora que eu já estou fazendo estimativa de quanto eu ainda tenho na minha conta e isso me provoca, me traz problemas. Inclusive, você já leu o livro, ele não consegue comprar um tênis por causa de R$5. E aí ele é apresentado ao cheque, não foi isso? Aí é a hora que ele vai para o cartão de crédito. E aí tem um lance também que a mulher fala assim, olha, dá para pegar um cheque. Eu achei esse. Ele pega lá um talão, 10 folhas. Não teve isso? Sim. E aí sim. Ele erra o preenchimento da primeira folha e fica com 9. Isso. Tá vendo aqui? Por que eu fiz isso? Ó? Porque já aconteceu comigo. Então, nessa parte eu sou o Beto. E é assim que acontece. Então, imagina, se você tem 10 cheques para fazer um parcelamento de R$1.000, significa que cada um será de R$100. Mas na hora que ele erra um cheque, já tem um aumento aí de 10% na parcela. Porque ele vai ter que pegar os R$1.000 e colocar apenas em 9. Então, ou seja,
Um excedente de 10% não acontece no salário de uma pessoa de um mês para o outro. Então, isso já compromete 10% a mais do salário dele para o próximo mês. Muito Por causa de bom. um erro de cheque. Consumismo, o livro fala sobre consumismo, o livro fala sobre controle, o livro fala sobre coisas que a gente precisa levar como educação financeira. Por isso que o Nortear está aqui, não é, Éder? Por isso que nós vamos fazer Sim. lives. Tem um grupo aí se unindo para fazer muito mais lives. Eu fico outro dia me perguntar, você vai ficar chateado se outras pessoas fizeram lives para falar de educação financeira? Bora nessa. Quem fizer Sim, com vai certeza. ser sempre bem-vindo, não é isso, Éder? Então, é, Sim. o meu é um dos canais, o Éder também faz, isso é importante demais. Vamos ver aqui algumas coisas. Éder, a gente falha com. É uma falha da família com os jovens ou das empresas ou dos bancos para falar como funcionam as coisas, os produtos bancários? Você acha que é falha de quem? Então, existe agora o projeto da ANF de trazer a educação financeira para as escolas. Cada um vai tomar um pouco da sua responsabilidade. Cada um tem que tomar para si um pouco dessa responsabilidade. Por exemplo, aqui na escola, à medida do possível, à medida daquilo que me é permitido, eu tento trazer assuntos, artigos. Nós temos um grupo dos professores aqui na escola. Quando eu acho alguma coisa interessante sobre organização financeira, finanças pessoais, eu posto no grupo. Então, eu tento fazer essa parte social. Da mesma forma, a família, se tem alguém que tem uma educação financeira melhor, que sabe como funcionam as coisas, também pode tomar para si essa responsabilidade de ajudar as pessoas. Porque é mais fácil você ajudar mais cedo, né, quando a pessoa ainda está ali formando a bola de neve, ainda ela não começou a ganhar velocidade, do que depois que ela já ganhou a velocidade. Já foi até citada aqui em uma das lives, que chega naquele ponto que é um câncer financeiro. O que a pessoa ganha já é só para pagar juros. E aí fica muito mais difícil para consertar a situação financeira dessa pessoa. Legal, ó, vou começar a ler, depois teria muitas perguntas, mas vamos falar. O pessoal não está falando do livro, então não estão querendo ganhar, o sorteio vai ficar baba para uns aí, viu? Vamos lá. É, aqui tem algumas pessoas que acenaram, outras estão esquecendo de falar o nome, o sobrenome e eu quero o livro, mas aí é critério, só é fazer isso agora para você concorrer ao sorteio do livro. Deixa eu ver algumas perguntas que a gente tem aqui. Eu quero o livro, eu quero o livro, eu quero o livro. Saudações, companheiros. Tem bastante coisa agora. Tem alguns comentários já aqui. Vamos lá. Entraram aqui para Dorival Caldeira, sua esposa está aí com a gente. A Aretusa está aqui com a gente, a Luciene. Aí tem por que só saber matemática não tira a pessoa da inadimplência? Bela pergunta. Muito bem. Eu já usei, eu sempre gostei de matemática. Desde do primário, sempre gostei de matemática. Sempre gostei de resolver aqueles probleminhas e ficava muito feliz quando eu acertava a resposta. Por que só a matemática pura e simples não ajuda? Eu já tive planilha, eu tenho até hoje, é claro, mas eu já tive um tempo da minha vida que eu usava planilha e uma das células, o Cleito vai dar risada agora, e o Fernando também, e uma das células estava escrito cheque especial. Então, quer dizer, eu já tinha o hábito de lançar na minha planilha um valor que eu pagava todo mês para o cheque especial. Então, era tudo certinho. Eu sabia quanto entrava do cheque especial, quanto eu tinha utilizado. Então, na matemática pura e simples, eu fazia tudo certo. 1 mais 1, 2, 2 menos 1, 1. Isso aí são números tranquilo para praticamente todas as pessoas. O problema, que é o detalhe, é você aprender a interpretar a sua planilha. Quando você coloca os números na planilha, o que aqueles números estão querendo dizer? Se são números de excesso, se são números de falta, porque esse que é a questão que as pessoas têm dificuldade de continuar fazendo planilha, porque às vezes só colocam números e não interpretam. E aí depois não dá certo, porque as emoções são muito mais fortes do que a razão. Inclusive a frase que é de cabeceira da doutora Vera, ela diz que a razão
é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. Então, muitas vezes, a própria planilha, ela só vai trazer, ela só vai legitimar os meus erros, porque está tudo ali escrito, eu tenho consciência do que eu faço, mas, na verdade, a planilha não está sendo eficiente porque não está me levando para algo melhor. A pessoa não toma uma decisão e vira só um contador. Ela contabiliza as informações, não é verdade? Isso, ela contabiliza as entradas, as saídas, mas aquilo não está soando muito produtivo, né? Ó, a nossa amiga Aretusa está falando uma coisa legal. Falando dos jovens, muitos dos universitários se endividam, caem numa armadilha de crédito das contas universitárias. Não sabem usar de maneira correta os produtos oferecidos pelos bancos. Verdade, né, Éder? Sim, então, as contas universitárias, elas são também uma ferramenta de crédito. Eu acabei não colocando isso, né, porque o Beto ele não chega ainda na faculdade. Ele Mas olha o não volume cria... 2 chegando aí. Olha o volume 2. Então, então, muito bem. Ele não vai por esse caminho, né? Percebe que ali talvez, né, terminou o ensino médio e já vai para o mercado de trabalho, o que é um problema também. Graças à minha esposa, eu fiz faculdade depois, anos depois de já ter saído do ensino médio, porque não é muito cultural. Agora, né, eu acho que agora as pessoas estão se preocupando mais em fazer faculdade. Mas se a gente olhar aí para 10 anos, 15 anos, já ter o ensino médio já era algo extraordinário. Se a gente levar aí curso de computação, pacote Office, era o diferencial no mercado de trabalho. Hoje isso é óbvio, né? Você saber mexer em computador, ter uma faculdade para você poder competir no mercado de trabalho. Eu tive datilografia, meu amigo. Então, Olha lá, cheque especial, dinheiro fácil, mas suado na hora de pagar. Dorival Caldeira. Obrigado, professor, pela contribuição. Deixa eu ver. Olha o perigo de não se educar financeiramente. A gente precisa sair informação de educação financeira aí para o nosso povo. Tem que sair mesmo, não é verdade? Vamos lá. Éder, no livro tem algum trecho que você fala sobre investimentos? É a Trindade 2016, Isaac. sim, no último capítulo eu falo brevemente de investimento. Por quê? Porque eu vejo que na literatura, por aí afora, tem muita coisa sobre investimento. Mas, na minha opinião, antes de investir, a gente precisa ter duas coisas. Investimento é o terceiro passo, é o terceiro degrau dessa escada. O primeiro é você não ter dívida. O primeiro degrau. Então, eu quero me tornar. Hoje eu não sou, por exemplo, um exemplo. A pessoa não é uma investidora e ela quer se tornar um investidor. Eu primeiro preciso. Eu não posso ter dívida. Por que eu não posso ter dívida? Porque qualquer juros que as dívidas venham me consumir é maior do que qualquer rendimento de investimento. Não Legal. tem nenhum Então, não tem nenhum investimento que pague, por exemplo, o cheque especial. Não tem nenhum investimento que pague taxa por exemplo, rotativo de cartão de crédito. Então, primeira coisa é não ter dívida. A segunda, o segundo passo, o segundo degrau para se tornar investidor é ter uma reserva de emergência. Olha só, coincidentemente, ontem e hoje a Bolsa de Valores caiu. Então, quem estava, por exemplo, com a prática de ser day trade, por exemplo, eu compro uma ação agora de manhã e à tarde eu já vendo com ganhos de 5%, 10% e já consigo colocar isso na minha conta corrente, já somando o que eu tenho lá, depois D mais 3, mas tudo bem, já com o que eu tenho lá, já não conseguiu fazer isso hoje. Porque houve uma queda forte, para muitos ativos tiveram uma queda muito forte. E aí, se a pessoa colocou a reserva de emergência dela na bolsa de valores com outro investimento que ela não pode ter o resgate, ela vai ter que resgatar com prejuízo. Então, o que é bacana? Ela primeiro não ter dívidas, criar uma reserva de emergência e aí sim, o terceiro ponto, investir. Porque se tiver algum problema de resgate, de queda de ativos, eu posso utilizar a minha reserva de emergência e não mexo nos meus investimentos, até que eles possam, de novo, chegar ao valor ou crescer acima do que eu coloquei lá. Pessoal, gostou E das aí, porque explicações? Pode falar.
E aí, por que que isso está na última parte do livro? Porque fala de investimento. Justamente porque o Beto, ele vem com um comportamento de gastar mais do que ganha. Então, enquanto ele não resolver essa questão dele financeira, de ter mais dinheiro do que dívidas, ele vai ter dificuldade de se tornar um investidor. Ó, Éder, entramos nos 5 minutos finais. Agora é a hora. Agora é a hora. Tem 17 pessoas. Para você concorrer ao livro, você tem que fazer isso agora. Você vai colocar seu nome e seu sobrenome. Nome e sobrenome, vai falar, eu quero o livro. Cadê o pessoal que não escreveu? Escreve agora, correndo. Olha lá. Meu primo já colocou. Paulo Sérgio Freitas Costa. Eu quero o livro. Meu nome é Cássia. Obrigado pela informação. Eu quero o livro. Quem quiser o livro aqui, ó, o professor Éder já colocou, o professor Cassiano já colocou. Cadê? Tem a Lúcia, a Débora colocou. E quem curtiu aqui? Me fala uma coisa. Vamos falar vamos fazer um resumo aqui. Quais são suas orientações a nível de crédito, com lições do seu livro? E depois eu quero que você deixe uma frase também, para a gente deixar. A gente tem 4 minutinhos para deixar uma lição aqui para o pessoal. Tá. Pessoal, consumir é bom, é algo inerente ao ser humano. O ser humano precisa consumir. Só aprender a identificar o que é necessário, o que é desejo, e eu vou consumir. Só que o meu consumo não pode comprometer a minha escolha no futuro. Eu posso consumir desde que esse consumo não comprometa as minhas escolhas no futuro. Por mais que a gente imagine que está longe, não está. Porque a gente poderia imaginar que o futuro só chegaria quando eu tivesse mais 30, 40 anos, se Deus permitir, mas o futuro chegou com a pandemia. E nós tivemos, então, esse achatamento de receita. Então, quantas pessoas têm um salário e aí, quando se aposenta, começam a ganhar metade do que ganhavam. Só que os compromissos que ela assumiu quando era mais jovem não permitem que ela possa fazer melhores escolhas agora, quando ela tem uma idade que não permite mais, não digo a idade, mas o mercado de trabalho já não o mercado de trabalho, mas a receita dela já não é mais igual à receita que ela recebia antes da aposentadoria. Então, por isso que é importante, por exemplo, você ter um consumo de 70% hoje. 30% você pode guardar 15% para o futuro e 15% para hoje. Como assim? 70% vai ser a minha estrutura. Meu aluguel, minhas contas básicas, transporte e alimentação. Se eu conseguir colocar esse meu padrão de vida em 70%, me sobram 30%. 15% eu vou mandar para o Éder do futuro e 15% eu vou gastar hoje com o Éder do presente. Para que quando eu chegar no futuro, eu também não me arrependa de ter guardado muito dinheiro e também quando chegar no futuro, não me arrependa de não ter guardado nada de dinheiro. Éder, última chance. Agora são 2 minutos para o pessoal ganhar o livro. Pessoal que entrou aí, ó, professor Wellington que entrou, o Nando Gaspar, o pessoal que entrou agora. Você que quer ganhar o livro, você vai ter que só colocar seu nome, seu sobrenome e falar eu quero o livro. Só isso. O Fernando está lá já elaborando o sorteio daqui 2 minutos. Daqui 2 minutos encerra. Você tem que fazer isso agora. Nome, sobrenome e escrever o que, professor Éder? Eu quero o livro. Eu quero o livro. Qual é a frase que você vai deixar para essa galera, professor Éder? O fato do dinheiro passar nas nossas mãos todos os dias pode causar a ilusão de que nós sabemos mexer com ele. De novo, o fato de nós mexermos com dinheiro todos os dias pode causar a ilusão de que nós sabemos mexer com ele. Éder, quem quiser adquirir o seu livro, vai ter só um livro que só vai ter uma pessoa. E quem colocar o nome, o sobrenome e eu quero o livro. Agora, quem quiser adquirir o livro, o que faz? Eu posso deixar meu WhatsApp aqui nos comentários. Pode também me encontrar, pode me encontrar também no meu Instagram, @professor Éder Luiz. Pode me chamar lá que a gente combina como é que faz para entregar e fica tudo certo. Éder, eu estou muito feliz com o seu trabalho. Você gostou de estar aqui com a gente hoje? Muito, para mim é um prazer, uma honra
diante de tudo que você tem feito, parabéns, Cleiton. Já passou tanta gente boa aqui que eu sempre assisto as lives e tem sido aulas. Algumas têm sido aulas, outras têm sido mentoria. E eu convido a você que está assistindo essa live, que ainda não fez isso, tem 21 lives aqui para trás para você conhecer outros educadores financeiros que têm uma enxurrada de informação que pode ajudar você a ter uma vida financeira muito melhor. Agora 22, porque hoje a gente vai postar a sua, você autoriza a gente postar, não autoriza? Claro, a gente vai, claro. Vai estar no YouTube, a gente vai estar postando suas informações. Éder, eu queria te agradecer, vou chamar o Fernando. Muito obrigado, a gente vai postar sua frase, esse vídeo vai ficar disponível. A gente está muito feliz de ter você, o pessoal está falando muito bem. Curte aí, pessoal, vamos curtir o professor Éder como um aplauso para ele nessa despedida aí, né? Então, obrigado, Cleiton. Obrigado você, Éder. Foi show de bola e a gente vai voltar ainda a falar muito sobre livros, sobre educação financeira. Tem uma galera muito boa para falar, tá bom? Sucesso, Deus te abençoe. Boa noite para todos vocês, pessoal. Deixa eu chamar o nosso querido Fernando. Pessoal, quem gostou, curte. E aí, a última oportunidade aí para você colocar o seu nome agora, porque eu presta atenção. Cadê o Fernando, gente? Apareça, Fernando. Fabiana disse que gostou muito. Obrigado, Fabiana. Curte aí quem tá. Cadê você? Cadê? Opa! Apareceu! Vamos lá, hoje vai ter que ser ligeiro, você percebeu. Comentários da live. Professor Éder contribuiu? Ganhou o carimbo de nortear? Tá norteado, tá norteado. Eu li o livro também, né? E, cara, vou começar a ler, a gente se espelha, porque quem nunca, né, o Cleiton? Quem nunca? E ele traz muitos casos ali, nossa, tão verdadeiros que se não aconteceu com você, você conhece alguém que aconteceu. Então é muito típico, muito padrão, né? Erros assim tão comuns que o ideal é que a pessoa leia esse livro antes de começar a trabalhar. Seria interessante. Vai a dica: presente de aniversário para adolescente, tá? Presente de aniversário para adolescente, vai esse livro aí, porque o despreparo que nós temos com relação à educação financeira é bem esse. Você só vai aprender a lidar com o dinheiro depois que você já recebeu bem lá na frente, bem depois. E esse fato no começo da história, que o rapaz usa o limite do cheque especial como acréscimo, né, para o salário, isso aconteceu também, não comigo, mas teve um senhor, coitado. Eu trabalhava na Metalúrgica uma vez, e era Banco Real na época ainda, né? E ele recebia lá o pagamento, chegava lá o limite, comia o limite. Era escrito isso aí, cara, eu dava risada quando eu comecei a ler o livro. Aí ele chegava para mim, eu trabalhava no DP na época, pô, Fernando, tá errado o meu pagamento, que não sei o quê. Eu falei, não, peraí, você tá usando... Aí eu pedi para ele me trazer o extrato do banco, mas não é um senhor de idade, a gente acaba tendo que auxiliá-lo. Quando ele me trouxe o extrato, cara, eu fui falar isso para ele. Ele falou, olha, o senhor está usando um limite. Mas como assim? O dinheiro é meu. Eu falei, não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco. Cara, é muito, muito cômico, assim, muito... parabéns, viu, professor Éder? Foi realmente notório, tá? É uma lição. E assim, você lê rapidamente, porque é tanto uma história, o livro, quanto direcionamentos, dicas, né? E posições, né? De como você deve lidar e tratar com o dinheiro. É fantástico, legal, cara. Eu recomendo para adolescente aquilo ali. Fernando, as pessoas colocaram um nome aí? Tem gente participando? Colocou, quantas pessoas estão participando aí? Deixa eu ver aqui, quantas pessoas colocaram aqui? 4, 7, umas 14 pessoas. Fernando, faz o sorteio agora, só que a lei diz o seguinte: aqueles que perseveraram até o final, você vai tirar o nome, essa pessoa vai ter que gritar aí, vai ter que curtir muito e falar, eu tô aqui. Se ela não estiver aqui, bingo! A gente vai sortear de novo. Vai ter que escrever ela aí, vai ter que gritar bingo. Atenção. Posso balançar aqui, ó, o barulho, ó. O professor Éder colocou aqui o celular dele, 984425755, professor Éder Luiz. Manda um zap para ele. Eu puxei o papel, cara, eu puxei o papel aqui, ó. Pode falar? O nome do Felizardo.
O nome do Felizardo é Dorival Caldeira. Caldeira, é isso? Professor Dorival Caldeira está aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ah! Dou-lhe três. Cadê? Cadê? Não Vamos ver. tá. Ih, rapaz. Ih, não tá. Passou. Cadê o professor Caldeira? Cadê o professor Caldeira? Passou. Passou? Passou. Vamos sortear outro. Se ele não aparecer falando que tá aí, fica difícil. Cadê ele? Ó, posso puxar outro aqui já? Pior que vai ficar gravado isso aqui, coitado. Ele vai ver que perdeu, não tem jeito. Não, ele gritou, ele tá aqui, ó. Cadê? Tá aí. Tá aí, pô. O professor mata a gente do coração. Pessoal, quem curte? Dorival, então fala o seguinte, ó. O contato do... Já pega o contato do Éder aí. O professor Dorival Caldeira, a gente vai estar entregando. Esse é amigo nosso. O Éder vai autografar o livro. O Dorival vai falar com ele no Zap. Ele tá aí. O Dorival vai falar com ele no Zap. E a gente vai dar um jeito de entregar esse livro na mão do professor. O professor é parceiro nosso aí. Quem curtiu a live, dê suas curtidas aí. Hoje foi bacana, foi um ritmo diferente, né, Fernando? Foi um ritmo meio de auditório. Foi bem. Mas foi bem legal, cara. Parabéns, foi bem legal. Pena que assim, o assunto é extenso, né? É muito extenso. Mas eu queria parabenizar novamente o professor Éder pela didática da literatura, do livro, porque ele conta uma história e traz um entendimento perfeito, cara. E olha, deve ter ouvido muita história esse professor Éder aí para poder escrever tudo aquilo. Um excelente livro. Eu estou falando, é uma maneira diferente que ele escreveu. Ele escreveu pondo os termos técnicos, muito didática, cara, contando muito história. Didática. Pessoal, o livro é muito bom. Esse livro precisa estar circulando. Você pode comprar, você pode indicar, fala com o professor, conversa com ele, de repente doar para uma biblioteca, por que não, né? Então, só vou repetir o zap dele, Fernando. Dá de presente para adolescente, cara. Dá de presente para adolescente. Se tem um adolescente que está começando a trabalhar, pega esse livro aí, presenteia ele, porque fala, o seu presente como conta no livro, né? O pessoal faz uma festa porque o cara vai começar a trabalhar no seu primeiro emprego. Então, se você conhece alguém que vai no primeiro emprego, já presenteia, vai começar a trabalhar, eu vou te dar um presente. Ele vai pensar que é um tênis, uma camisa, coisa parecida, dá esse livro, porque ele vai evitar muitas coisas, tá? Ele vai evitar muitas coisas, a verdade é essa. Olha aí o celular do professor para todo mundo aí, o WhatsApp do professor, 984425755. Fernando, a gente precisa lembrar também que a semana que vem a gente tem mais programas, tanto da Compreender como da Nortear. Terça-feira a gente tem Daniela Godinho, excelente especialista em finanças pessoais, vai estar aqui com a gente, uma grande amiga. Na sexta-feira que vem, o professor Roberto Sato, um amigão também que vai estar com a gente. Quem que vai estar com você quarta-feira? Quarta-feira vai ter uma grande amiga minha que vai falar sobre vendas, né? E principalmente direcionado para mulheres, que é fantástico, porque ela vendeu já muita coisa, ela aprendeu muita coisa. Você vai conhecer a história dela, é muito, muito forte, muito tocante. Eu me espelho muito, sabe? Aprendi muito com essa mulher. Então, assim, interessante para você que quer saber um pouco de vendas e todo o tempo a gente está vendendo, e principalmente aquele tete a tete ali. Ela vai trazer uns casos muito interessantes. Logo mais eu vou postar aqui a propagandinha, né? Onde eu coloco o horário e tudo, e vai ser muito show. Não percam. Pessoal, tem 2 canais, o Nortear, que é esse que você está curtindo da NEF, e tem da Compreender. Isso é importante, indique, esses programas são muito bons, então não vamos deixar. Quer entrar em contato com a gente também, quer saber como levar cursos de educação financeira, treinamentos, você também pode entrar em contato com a gente no 967-083466, ou mandar uma mensagem para a gente. Educação financeira é a nossa missão, tem vários educadores financeiros aqui, e a gente tem trabalho para isso, está havendo uma retomada, e a gente está trabalhando nesse sentido também. Pessoal, sucesso a todos. Faltam 30 segundos. Fernando, deixa um recado e um abraço a todos que participaram, beleza? Bom, obrigado pelo tempo de vocês. Esse vídeo vai ficar gravado aí e aproveitem as oportunidades aqui. É uma forma gratuita da gente colaborar aí com a sociedade. Legal. Pessoal, uma boa noite ao professor Wellington, ao professor Éder Luiz,
a Fabiana Araújo,